A graça e a paz sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre equilíbrio em momentos de conflitos. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita cada um que vai ouvir Tua palavra e os que não de ouvir. Derrama, Senhor, Tua graça, Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Abre o entendimento, Senhor, dando sabedoria, discernimento. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Equilíbrio em momentos de conflitos. Eu gostaria de compartilhar do livro de 2 Samuel, capítulo 20, vai nos falar de uma mulher sábia que teve equilíbrio em momentos de conflitos. É sobre isso que eu gostaria de tratar com cada um de vocês, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 20. Eu vou estar lendo a partir do versículo de número 14. Diz assim: Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maacá, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maacá, e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-la. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, ouve, dizei a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Aproximando-se ele, perguntou a mulher: És tu Joabe? Respondeu ele: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Continuou ela: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho em Abel. E assim punha-se fim às questões. Somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruíne. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bica, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega-me só este, e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe: A cabeça dele te será lançada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bica, e a lançaram a Joabe. Assim tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Bem, é sobre isso que então eu gostaria de tratar com vocês aqui, sobre esse texto. Equilíbrio em momentos de conflito. Havia um conflito envolvido ali, um escolhido de Deus. Alguns homens decidem, então, separar-se de Davi. Lá no capítulo 2, no mesmo texto, capítulo 20, vai dizer que alguns homens decidem se separar e criam ali um motim, né? E um dos chefes desse motim, chamado Seba, ele vai em direção a essa cidade. Esse conflito, ele ocasiona a fuga deste homem para uma determinada cidade, e Joabe, que é um dos líderes ali do exército de Davi, o persegue com seu exército e vai até essa cidade. E naquela época, na época de Davi, quando uma cidade é tomada, uma cidade é cercada, geralmente envolvia cortar seus suprimentos de água e de mantimento. Quebravam-se os muros, né? E depois de saquear a cidade, eles até violentavam as mulheres e até mesmo as viúvas dessa cidade. E é nesse contexto que a Bíblia revela o surgimento de uma mulher. Quem é esta mulher? A Bíblia não fala o nome dela. Interessante que não fala, né? Então, algumas coisas nos chamam a atenção. Não cita o nome da mulher, mas destaca a sua característica. Qual é a sua característica? Sábia. Sábia. E nos faz lembrar também aquela menina que era escrava na casa de Naamã. A Bíblia não cita o nome da menina, mas a Bíblia revela que ela, mesmo sendo escrava, ela dá um conselho para que Naamã procure um profeta de Israel e será curado. Então,
não cita o nome, mas cita o que ela faz. Aqui também não cita o nome desta mulher, mas cita a característica. Tem muitas pessoas hoje preocupadas com o nome, com o título. Né? Muitas pessoas hoje estão querendo que o seu nome seja reconhecido. E a Bíblia aqui relata, descreve e reconhece o que a mulher fez, a sua característica, como sábia. Isso é sabedoria. Não se preocupar com o seu título, com o seu nome. Se preocupe em agradar a Deus, em ser sábio. Bem, uma virtude a ser notada. Ela não sai para se envolver no conflito. Primeira coisa que chama a atenção aqui é que essa mulher não sai para se envolver. No versículo 16 diz assim: então a mulher sábia gritou de dentro da cidade. Ela está dentro da cidade. Ela sabe que lá fora está tendo, aqueles homens estão ali para um conflito. Está tendo um conflito. Está tendo ali, e ela não sai lá para se envolver no conflito. O texto diz que ela está dentro da cidade, ela grita dentro da cidade. Ela não precisa de ir lá perguntar o que está acontecendo, por onde vocês vieram, o que aconteceu lá com Davi, quem foi que fez o motim, o que falaram. Ela não está interessada na fofoca. Tem muitas pessoas que estão interessadas, né, em se envolver, procurar saber detalhes, ao invés de trazer solução. Quem tem sabedoria traz solução, não necessariamente precisa se envolver. Essa mulher não foi lá se envolver. O texto diz que de dentro da cidade, ela está dentro do muro, ela está lá. Ela não precisou de ir lá se envolver para trazer a solução. E tem muitas pessoas que querem se envolver, querem estar dentro, querem mergulhar, querem saber de detalhes, até mesmo de conversas, quem falou, quem deixou de falar. Falta de sabedoria. Quanto mais você se envolve, quanto mais você se envolve em conflito, menos oportunidade você terá de trazer a solução. Amém. Essa mulher ela não se envolveu, né? E é interessante que ela teve sabedoria e prudência ao chamar. O Joabe, ela diz assim, né? Ela diz assim, no versículo 16, ela diz assim: aproximou-se ela e perguntou à mulher: és tu, Joabe? Respondeu ele: eu sou. Ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Mas é interessante que ela disse no versículo 16, diz assim, ó: então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouve, dizei a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Presta atenção na sabedoria desta mulher. Essa mulher, ela sabia, ela tinha certeza que Joabe não se apresentaria de qualquer maneira diante desta mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela faz uma retrospectiva da história. Ela vai lá atrás. Ela conhece os fatos que já aconteceram antigamente. Lá em Juízes, capítulo de número 9, o versículo de número 53 e 54, vai relatar o porquê que essa mulher, ela tem sabedoria. Ela sabia que Joabe não ia ter ela, porque todo judeu conhecia o fato, conhecia a história. Ela sabia que ele era um servo de Davi, era um judeu. E como judeu, ele conhece a história. E essa mulher também conhece a história. Ela tem uma retrospectiva da história. E por conhecer a história, ela usa de sabedoria. Lá no livro de Juízes, capítulo 9, versículos 53 e 54, diz assim. Eu vou ler o versículo 52. Diz assim: Abimeleque veio até a torre e a atacou. Mas ao chegar-se ele à porta da torre para a incendiar, certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço, seu escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Bem, então ela sabia que Joabe não ia chegar lá no muro para ouvir a voz de uma mulher, porque ele conhecia a história. Que uma mulher, então, jogou uma pedra e matou ali Abimeleque. Ele conhecia a história e ela também, então ela usa de sabedoria. Ele não vai chegar até mim. Então como que ela se aproxima dele? De que maneira que ela chega até ele? Ela chega até ele de uma maneira diferente. Porque ela chega assim, no versículo 17, ela chega assim, ó. Aproximando-se ele, perguntou à mulher: és tu, Joabe? Respondeu ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. Olha como ela se aproxima. Ouve as palavras da tua serva. Ela está dizendo: eu sei quem você é.
Eu sei que você está a serviço do rei. Se você está a serviço do rei, eu sou tua serva. Estou para te servir. Ela tem essa humildade, né? Ela sabe o seu lugar e se apresenta com humildade. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que não reconhecem os servos do rei. Ela não tem humildade. Ela chega com arrogância, de qualquer maneira. Ela quer resolver o problema atacando, com arrogância, com orgulho, com vaidade, com prepotência. Ela não sabe o seu lugar. Quantas pessoas hoje não sabem o seu lugar? Essa mulher foi sábia. Ela sabia o seu lugar. O lugar dela de serva. Eu sou serva. Você está servindo o rei. E eu sou sua serva. Quantas pessoas hoje falta isso? Me faz lembrar que quando aquela mulher via Eliseu passar, ela disse para o seu marido: eu vejo que ali vai um homem de Deus. Falta isso. Falta isso. Isso faz parte da sabedoria e prudência. Ela teve prudência ao chegar, né? Se humilhando. A humilhação precede a honra. Precede a honra. E essa mulher, então, ela chega com humildade, ó. Ouve o que tua serva tem para dizer. Presta atenção no que é tua serva. A mulher teve sabedoria para revelar a Joabe que ele estava fazendo algo sem tomar conselho. No versículo 18, ela diz assim, ó. Continuou ela, antigamente, costumava-se dizer, peça-se conselho em Abel, e assim punha-se fim às questões. Ela tem sabedoria para chegar até Joabe e dizer assim, ó, você está usando, você está trabalhando, você está agindo sem conselho, você não pediu conselho. Você veio a mandado de Davi, mas Davi também não pediu conselho. Davi não foi se aconselhar com o Senhor, Davi não se aconselhou com o profeta. O que vocês estão fazendo são atitudes sem conselho. Vocês não tiveram conselho. Então ela teve sabedoria para revelar a Joabe que ele estava agindo de maneira errada. Não era correta a forma que eles estavam agindo ali. A mulher era sábia por ter o conhecimento da Escritura. Ela tinha o conhecimento da Escritura e por isso ela era sábia. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Paulo lhe diz assim, ó, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, ela tinha sabedoria e conhecimento da Escritura. É por isso que ela tinha sabedoria, por ter o conhecimento da Escritura. Veja que interessante, no versículo de número 19, ela diz assim, ó, para Joabe, somos os pacíficos em Israel. O que significa isso? Por que ela está dizendo isso? Eles estão querendo invadir a cidade, estão querendo tomar a cidade, invadir a cidade, guerrear contra a cidade. E ela vai dizer assim, nós somos os pacíficos e fiéis em Israel. Sabedoria. Por quê? Porque ela conhecia a lei de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, o versículo de número 10 diz assim, Moisés escrevendo diz assim, ao marchar contra alguma cidade para combater contra ela, proponha-lhe antes a paz. Está na lei de Moisés, dizendo, quando marcharem para alguma cidade, para a guerra, proponha antes a paz. Então ela está dizendo assim, ó, nós somos os pacificadores e fiéis de Israel. O que ela está dizendo? Nós procuramos primeiro a paz, porque somos fiéis à palavra de Deus. Ela tinha conhecimento, e por ter conhecimento, se tornava sábia. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a sabedoria verdadeira vem do alto, vem de Deus. Lá em Tiago vai dizer que a sabedoria do homem é diabólica, a sabedoria terrena é diabólica. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria se dá pelo conhecimento da Escritura, pelo conhecimento da palavra de Deus. E essa mulher demonstrou aqui sabedoria, porque ela conhecia o contexto, ela conhecia a história, conhecia a lei, ela conhecia as ordens de Moisés. Por isso ela teve sabedoria. Ela estava dizendo, ó, nós somos pacificadores, nós procuramos a paz, porque somos fiéis. O que significa isso? A pessoa que é de Deus, a pessoa verdadeiramente sabe que é de Deus, ela procura a paz. Ela evita a guerra, ela evita a contenda. Ela vai buscar a paz em primeiro lugar. A mulher conhece os seus direitos, porque no versículo 19 mesmo, ela diz assim, ó, tu procuras destruir uma cidade que é mãe Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Ela conhece os direitos, ela sabe que aquela cidade onde ela está é uma herança dela.
E por conhecer seu direito, ela usa de sabedoria para reivindicar os seus direitos. Hoje falta sabedoria. Muitos querem reivindicar os seus direitos com arrogância, sem conhecimento da Escritura, sem sabedoria. Tem muitas pessoas hoje dizendo que você tem que determinar o que Deus vai fazer. Determina. Quem é você para determinar o que o poderoso, o glorioso, o eterno, o soberano vai fazer? Tem muitas pessoas que estão querendo colocar Deus na parede, empurra Deus para a parede. Eu quero te dizer que Deus é Espírito. Ele vai passar em qualquer lugar e você vai quebrar esse nariz arrogante, empinado na parede. Não, é sabedoria. Essa mulher teve sabedoria para reivindicar os seus direitos, a herança. Isso aqui é herança nossa. Você está levantando uma guerra, quer entrar em algo que é herança de Deus. Ela não estava preocupada com a reputação dela, está preocupada com a reputação de Davi. Por quê? Porque ela sabia que se Davi entrasse ali, se os soldados de Davi, se Joabe entrasse ali e destruísse aquela cidade, o povo ia se revoltar contra Davi. Ela estava preocupada com a reputação do seu senhor, de Davi. E tem muitas pessoas hoje que não estão nem aí com a reputação do Senhor que ela serve, que é Cristo. Ela vive de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, se comporta de qualquer maneira. Ela não está preocupada. Ela não está nem um pouco preocupada com a reputação daquele que serve. O nome de Deus, o nome de Jesus, infelizmente, é blasfemado no meio dos incrédulos, porque muitos que servem a Ele não têm sabedoria. Essa mulher, ela demonstra sabedoria, né? Ela usa sabedoria para dar o desfecho nesse conflito. No versículo 22, diz assim: então, a mulher na sua sabedoria foi ter com todo o povo e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Assim tocou esta trombeta e se retiraram da cidade. Então, com sabedoria, ela usou de sabedoria ali para dar o desfecho nesse conflito, né? Ela tinha sabedoria, e essa sabedoria, né, leva ela ao equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ela não chama atenção para si, ela não está preocupada com o desfecho, com ela. Ela não está preocupada com os aplausos, ela não está preocupada se vai ter uma placa com o nome dela, nada disso. Porque quando toca a trombeta, não toca para ela. O texto diz assim: assim tocou a trombeta e se retirou da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Quando toca a trombeta, não toca para ela. Quando toca a trombeta, toca para os soldados saírem de lá. A trombeta é tocada para que eles se retirem. A trombeta é tocada para que eles voltem para a sua cidade, não para ela. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas querendo que trombeta sejam tocadas para ela. Querem os seus nomes numa placa. Querem os aplausos, os holofotes virados para ela. Essa mulher teve sabedoria, ela não estava preocupada com isso. Ela queria o desfecho daquela situação. Ela queria o desfecho do conflito, né? A mulher demonstra equilíbrio, não chamando atenção para si. A mulher com sabedoria tinha a aprovação do seu povo. Quando ela pediu, todos foram unânimes e cortaram ali a cabeça do homem. Teve aprovação porque ela é sábia. Muitas pessoas criam outros conflitos. Elas vão resolver conflitos, criam outros conflitos porque não tem a aprovação das outras pessoas, porque elas não têm sabedoria. Aprenda com esta mulher, aprenda com esse relato, aprenda com essa narrativa da Escritura Sagrada, que a sabedoria, né, leva a pessoa a apaziguar, leva a pessoa a desmanchar o conflito e produzir a paz. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele foi chamado para produzir paz no meio dos conflitos. É isso que nós devemos fazer e agir. Então eu quero orar por você neste momento, que talvez está passando por um conflito no lar, no trabalho, na família, e não sabe como agir. Quero orar por você, para que Deus te dê sabedoria e você possa encontrar equilíbrio para trazer a solução nesses momentos de conflito. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra e peço, ó Deus, que o teu Santo Espírito traga a sabedoria aos teus servos, a esses que ouvem a tua palavra, para que no momento de conflito eles tenham um equilíbrio, para não querer tomar para si a glória, mas glorificar o teu nome, para que eles possam ter a sabedoria que no momento de conflito foram chamados para trazer a paz, para apaziguar. Em momentos de conflito foram chamados para mostrar o amor
do Senhor derramado no seu coração. E assim, este amor fazer com que as demais pessoas venham entender que é necessidade da paz. Assim como esta mulher, a decisão dela fez com que o povo dela estivesse a favor dela, porque perceberam que ela estava ali para desejar a paz. E ela estava preocupada com a reputação do rei Davi. Que aqueles que procuram te servir tenham a sabedoria para se mostrarem no meio do povo preocupados com a reputação daqueles que o servem, daquele que o serve. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, dá sabedoria ao teu povo, dá entendimento, dá equilíbrio. Eu te peço, ó Deus, por esta pessoa que talvez, neste momento, está passando por uma luta no casamento, por conflito no lar, no trabalho e até mesmo conflito interior. Que ela tenha o equilíbrio e sabedoria, Senhor, para trazer paz, paz interior, paz no lar e paz na família. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe.